Namastê! Bom dia, seres de luz, tudo bem, gente? Então, vamos para mais uma aula sobre o campo de energia humano. E hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, né? A gente vai entrar um pouquinho mais nessa parte da física, né? Que é um assunto que às vezes a gente fica meio. Pelo menos na minha mente foi assim quando eu acessei pela primeira vez, agora retomando esses estudos, eu ainda, né? Quando a gente acessa, você fica um pouco meio perdido, mas nada como a experiência, né, que a gente vive. E quando a gente está de novo com esse coração aberto, livre para acessar essas informações, as coisas fluem com mais facilidade. Porque o que eu mais percebo é que quando a gente está acessando informações novas ou até um conhecimento que às vezes a gente julga muito difícil, né? Porque a mente faz isso, pelo menos a minha faz isso, né? É porque a gente não tá nesse lugar relaxado, a gente não tá nesse lugar leve, de dizer assim, nossa, eu vou acessar isso aqui, essas informações, e pode ser que eu pegue só uma coisinha, e se eu pegar só essa coisinha aqui, é o suficiente, eu não preciso ir para esse lugar de, ai meu Deus, eu preciso entender todo o raciocínio, a lógica e tal, tal, tal. É importante, com certeza, a gente ir para essa profundidade, né? Não ficar na superfície das coisas. Mas, quando a gente está acessando algo novo pela primeira vez, a gente tem que entender que a primeira vez que a gente está acessando, a gente vai entender algumas coisinhas. Aí, na próxima vez que você acessa esse conteúdo de novo, você entende mais algumas coisinhas. E a terceira vez, mais algumas coisinhas. Por isso a prática, né? Por isso que a gente pratica, por isso que a gente vai acessando essas coisas. E às vezes a gente tem que acessar várias e várias vezes, para a gente realmente começar a integrar. Porque a mente, ela tem essa resistência de primeiro momento, de acessar um conteúdo. Então, qualquer coisa que você traga para sua mente, ela vai ter essa resistência. Ela vai dizer assim, não sei, tá meio esquisito, ah, H falando de tal coisa, não sei. Muito, muito estranho, né? Então, a mente, ela tem essa resistência, isso é muito normal. Então, a gente tem que entender que um mecanismo da mente é essa resistência quando ela está acessando algo novo pela primeira vez. E a gente tem que estar nesse lugar muito tranquilo, muito leve, muito relaxado, dizer assim, ok, eu vou ver o que que faz sentido, o que que não faz, se ressoa com a minha verdade, se não ressoa, sem julgamento, eu vou para a frequência da neutralidade, que é uma frequência onde a gente tem que estar sempre acessando. E a gente tem que estar sempre indo nesse lugar mesmo de neutralidade. Deixa eu ver as coisas como elas são, deixa eu acessar isso aqui e ver o que que faz sentido, o que que não faz, né? Então a gente vai liberando essa resistência da nossa mente. E aí a gente vai saindo o quê? Da mente louca, confusa, que fica falando um monte de coisa, julgando, mentira, maldade, manipulação, um monte de coisa densa, e a gente vai para o caminho do coração. Eu vou acessar o meu coração e vou para a neutralidade. Eu vou acessar o meu coração, eu vou para esse lugar leve, relaxado na vida. Eu vou para esse lugar tranquilo, dizer que tá tudo bem. Eu não tenho que estar comparando nada, conhecimento, ou me sentindo inferior, ou me sentindo muito superior. Eu só vou para esse lugar tranquilo do meu coração. Ele tem que estar leve, tem que estar feliz, né? Então, hoje a gente vai acessar esse conteúdo, espero trazer da melhor forma para vocês, assim como quando eu acessei ele, e que a gente possa integrar um pouquinho, eu trouxe umas experiências vou trazer umas experiências de vida também que eu acho que vai fazer, vai ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Porque para mim foi assim. E nada como a nossa experiência da nossa vida, né? Pra gente entender, tipo, nossa, eu vivi isso por causa disso. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês de hoje, dos nossos estudos. Então, deve estar aparecendo aí para vocês. Então, a gente vai estudar de novo sobre os campos de energia humano, né? Lembrando que a gente está vendo um livro que eu mostrei na primeira aula. Então, quem quiser saber, que agora eu não vou saber, é Campos de Energia Humano, se eu não me engano, é o nome do livro, da Bárbara, alguma coisa. Tá na primeira aula no YouTube, tá lá disponível. Então, quem quiser pegar o nome do livro, eu mostro lá para vocês, tá? Tá nos meus destaques também. Quem me segue lá no Instagram tem nos destaque livros. Eu tenho vários. Tem um destaque, só tem livros lá que eu indico, né? Que são livros que eu já li, que eu acessei, que fizeram,
foram muito importantes no meu processo de autoconhecimento. Então, quem for acessar no meu Instagram, que tá aqui embaixo, ó, não sei se dá para ver, espero que sim. Vocês podem acessar lá que tem o nome desse livro, tá? Então, vamos dar início à nossa aula. Eu coloquei uma frase aqui, que foi do livro, e aí eu modifiquei um pouquinho, que diz assim: como enxergamos nós mesmos, a realidade e as opiniões científicas do Ocidente. Então, quando a gente vai para esse estudo do campo da energia humana, a gente vai mudar muito essa forma de como a gente enxerga nós mesmos. Então, a gente vai entender que a gente não é só essa matéria, não é só esse corpo físico, a gente é um espírito, a gente é uma alma que habita aqui dentro. Então, eu sou Gabriela agora, mas na verdade eu sou um espírito e já fui várias outras pessoas, né? Então, eu já fui homem, já fui mulher, já fui hétero, já fui homossexual. Então, a gente já foi várias coisas, a gente já teve vários níveis de consciência. E graças a Deus, a humanidade, ela vai elevando esse nível de consciência. Então, em uma vida passada, eu já tive um nível de consciência muito baixo. E nessa eu já tenho um nível muito mais elevado de entendimento do que eu sou e o que eu estou fazendo aqui do planeta Terra. Isso fez até eu lembrar de uma experiência que eu tive com uma terapeuta, que ela fazia regressão, né, de vidas passadas, e que ela me contava muito das regressões dela, das experiências que ela teve, né? E foi muito legal que teve uma experiência que ela teve, que ela me contou que ela em outra vida, ela teve um nível de consciência bem baixo, que, tipo, era naquela época onde tinha as crianças, elas eram abandonadas na rua, e ela era um homem, e que ela prestava serviço para uma mulher que fazia sacrifício dessas crianças. E por ela fazer esse sacrifício dessas crianças, ela acabou matando muita criança nessa vida, né? E aí ela morreu, ela foi para os umbrais, né? Porque a gente sabe que existem essas dimensões onde a gente desencarna e a gente vai pelo nível vibratório que a gente está do espírito. Só que como ela tinha um nível de consciência muito baixo nessa vida, ela não sabia que ela estava prejudicando e matando essas crianças, a espiritualidade foi lá e amparou ela e retirou-a desses umbrais, levou, fez um tratamento no plano espiritual, né? Que existe os hospitais, as pessoas ficam internadas lá. Aí ela fez todo esse tratamento lá e reencarnou em outras vidas e foi elevando esse nível de consciência. E por ela ter tido essa experiência de ter matado essas crianças em outra vida, nessa vida ela acabou que tinha problemas em questão de engravidar, essas coisas assim. Então, gente, o que que a gente vai entender, né? Quando a gente também tem esse olhar, olhar do nosso espírito, dessas vidas que a gente teve, em que tem tudo um porquê, tem uma explicação. Só que a nossa ignorância não permite a gente acessar essa explicação do porquê que eu vivo essa realidade, por que que a minha vida é dessa forma, por que que eu atraio determinadas experiências. Então, quando a gente começa a aprofundar aí para esse processo de autoconhecimento e começa a estar com esse coração leve, puro, aberto, inocente, a gente vai começar a entender que existe uma realidade muito além dessa matéria densa aqui que a gente vai estudar hoje. Entende? Então a gente muda muito, quando a gente começa a acessar esse conteúdo, a gente muda muito a forma como a gente se enxerga, como a gente vai enxergar a realidade e como a gente enxerga também as opiniões científicas, né? Porque elas são importantes, né? É muito importante ter esses estudos para a gente comprovar. E a gente vai entrar hoje nesse estudo entendendo que tem essas comprovações, né? Então, a gente vai passar pela próxima aqui. E como os físicos, né, vão descrever o universo. Então, o método científico ocidental procura encontrar concordância entre as provas matemáticas e experimentais. Não a encontrando, o físico buscará outra teoria até existirem provas, tanto matemática como experimentais, para explicar uma série de fenômenos. Então, o que que o físico faz? Ele vai encontrar, né, ele vai fazer todo esse estudo para
comprovar de forma matemática e de experiência. Então, os físicos, eles trazem isso para nós de uma forma muito incrível, né? De tanto trazer a matemática como a experiência para poder comprovar como o universo funciona, né? Então, isso é o que faz o método científico ocidental um instrumento eficiente para o uso prático, com grandes invenções como o uso da eletricidade, a utilização de fenômenos subatômicos na medicina, como os raios-x, as sondas e os lasers. Então, como a gente viu na aula anterior, para quem não assistiu, eu super recomendo que vocês deem essa sequência para poder entender o conteúdo, tá? Que essas invenções dos cientistas vão comprovando, né, e vão trazendo soluções para a nossa vida. Então, em outras reencarnações, né, a gente não tinha eletricidade, e foi através desses experimentos, desses físicos, né, que eles começaram a ver, nossa, olha aqui a eletricidade, e aí depois teve toda essa questão dos instrumentos da medicina, né, que como a gente sabe, o raio-x, os lasers, as sondas, então tudo isso vai sendo construído através desses estudos da matemática e das experiências, que eles vão conciliando uma coisa na outra, vão fazendo esses experimentos e vão trazendo, né, essas soluções para o planeta. E aí a gente vai entrar agora na física newtoniana, né? Para quem já estudou física na escola, né? Todos nós, assim, eu confesso que quando eu acessei de novo esse conteúdo, eu fiquei, meu Deus do céu, fazia muito tempo que eu não acessava isso. Mas a gente vai falar um pouquinho da física de Newton, né? Que nessa abordagem de Newton, o que que acontece? A definição do universo para ele era feita de objetos sólidos, né? Então ele traz esse conceito de que os objetos são sólidos. Então, por exemplo, a gente aqui é só matéria, né? Só esse corpo físico. Então, ele vai descrever que o universo é composto de blocos fundamentais de construções, denominados átomos, né? E esses átomos possuem um núcleo de prótons e nêutrons com elétrons girando em torno do núcleo, de maneira muito parecida com a Terra girando ao redor do Sol. Então, muitas pessoas conhecem, né? Se lembrar desse conteúdo lá da escola, vou ter que puxar na memória agora. Que nós somos construídos, né? Nós temos os nossos átomos, né? E os átomos, eles vão ter esse núcleo, que vai ter os prótons e elétrons, e os prótons e nêutrons, perdão, e os elétrons, eles vão girar em torno desse núcleo, né? Então, sempre tem eu queria trazer a imagem, mas, gente, não deu tempo, tá? Então, tem esse núcleo, e aí os elétrons, então, girando em torno, né, desses prótons e nêutrons. E é que nem, por exemplo, a Terra girando em torno do Sol, né? Então tem a Terra ali e eles trouxeram esse exemplo que foi muito bom. Então, essa física newtoniana vai trazer o quê, gente? Então, eles trouxeram, né, acreditavam que o universo de fato era um sistema mecânico que funcionava de acordo com as leis do movimento. Essas leis sustentavam firmemente as ideias do tempo e do espaço absolutos e dos fenômenos físicos rigorosamente causais da natureza. Tudo podia ser descrito objetivamente. Ainda não se conheciam as interações de energia e da matéria, como um rádio que toca música em resposta às ondas invisíveis. Então, para eles, o universo era tudo esse sistema mecânico, né? Então, tipo, tudo era sólido, né? Então, os objetos eram sólidos, não tinham essa concepção ainda de energia, né? Então, tudo era escrito de uma forma muito clara e objetiva. Espaço e tempo eram coisas separadas, não eram coisas juntas. E então eles não tinham ainda acessado essa consciência do rádio, por exemplo, né? Então a gente pode dar um exemplo muito legal do rádio ou até do nosso telefone celular. Como é que a gente consegue se comunicar com outra pessoa do outro lado do mundo, de outra cidade?
Porque existem essas ondas invisíveis, essas ondas eletromagnéticas que fazem com que essa comunicação ela possa chegar até onde você quer. Então, eu aqui, Gabriela, estou em Alto Paraíso, vou ligar para minha mãe que está lá em Porto Alegre. Então, eu consigo fazer essa conexão porque existem essas ondas invisíveis. Então, a gente vai começar a acessar esse universo e vai entender o quê? Que existem essas ondas invisíveis, né? Que os nossos olhos físicos, eles não podem ver. Mas acontece, é uma realidade, né? Então, a gente tem ela comprovada aqui na nossa realidade. Então, é muito importante a gente começar a abrir para isso, que sim, existem esses campos de energias, eles são comprovados, né? Cientificamente. Aí depois a gente vai para a teoria do campo, né? Que o que que acontece aqui, né? Daí esses fenômenos físicos já não podiam ser descritos pela física newtoniana. Então, essa física newtoniana que eu acabei de falar, que falava que os objetos eram sólidos, né? Que tudo, enfim, era tudo muito engessado. Já na teoria do campo, já não vai ser conseguido explicar isso, né? Nessa física de Newton. Então, o descobrimento e a investigação dos fenômenos eletromagnéticos levaram ao conceito de um campo. Então, daí começaram realmente a surgir toda essa questão, nessas ondas invisíveis, desse fenômeno dos eletromagnéticos, né? Que vão trazer esse conceito de campo. Então, Michel Faraday e James, não, enfim, você sabe que o meu inglês, né? Vamos lá. Usavam conceitos de campo dizendo que cada carga cria uma perturbação ou uma condição no espaço à sua volta, de modo que a outra carga, quando presente, sente uma força. Com isso, nasceu assim um conceito do universo cheio de campos criadores de forças, que interagem umas com as outras. O que isso quer dizer, gente? Então, que nessa teoria existe nesses objetos, e ele, objeto é tudo que existe na nossa realidade, né? Nós, seres humanos, celular, enfim, os objetos, eles existem uma carga, né? Então, tem uma vibração ali, cria uma perturbação. O que seria essa perturbação? Essa vibração do espaço na sua volta. Então, eu, Gabriela, tenho meu campo de energia e eu emano essa vibração. E o que que pode acontecer? Que existe, o que que vai acontecer? Que tem essa força desse campo. Então, a teoria do campo traz esse entendimento para a gente de entender que o universo ele tem esses campos de força que vão interagir umas com as outras. Então, por exemplo, eu tenho um campo de informação, tenho uma vibração, e essa vibração, dependendo do nível de consciência que eu tô e tal, eu vou acabar atraindo pessoas que estão ressoando com esse campo de informação que eu tenho, assim como posso estar repelindo pessoas também. Então, a gente acaba tendo essa vibração nesse campo informado, e isso é o que a gente vai começar a entender dessa questão do campo de energia humano, que é informado, né? Então, as nossas doenças, nossas formas, pensamentos, elas são informadas nesse campo de energia. Aí agora a gente vai para uma parte muito legal, muito bacana dessa aula, que é a teoria da relatividade, né? Então, ela foi realizada em 1905 por Albert Einstein, então muitas pessoas conhecem, ele é super famoso, né? Então, ele publicou essa teoria espacial da relatividade, com que fez em pedaços todos os conceitos principais da maneira newtoniana de encarar o mundo. Então, gente, essa forma de Newton de ver de ver as coisas como um objeto consolidado, essa massa, né, consolidada, sem vida, que só tinha, por exemplo, energia, carga positiva e negativa, e por isso que ela se atraía, isso vai por água abaixo com a teoria da relatividade de Albert Einstein. Ai, meu Deus. Albert Einstein. Vai por água abaixo porque ele vai trazer uma outra forma de como a gente vai enxergar os objetos, né? Então, de acordo com a teoria da relatividade,
o espaço não é tridimensional. O que que isso quer dizer? Tridimensional é quando tem altura, largura e comprimento. Então, ele vai trazer que não existe essa forma tridimensional, né? E que o tempo ele não é uma entidade separada. Lembra que lá em Newton ele olhava espaço e tempo de forma separada? Já que na teoria da relatividade ele vai trazer o quê? Que espaço e tempo é uma coisa só, não tem separação. Então eles estão ligados, né, entre si. E assim sendo, nunca podemos falar de espaço sem falar de tempo e vice-versa. Ademais, não existe um fluxo universal de tempo, ou seja, o tempo não é linear nem absoluto, o tempo é relativo. Então a gente vai entender que o tempo ele não é linear, porque a gente tem esse conceito linear porque a gente vive ele, né? Então, o que que é o relógio? O relógio traz essa questão do linear, né? Ah, de manhã, tarde e noite. Então, a gente segue esse tempo linear até a nossa visão, por exemplo, do mundo, né? De espaço, perdão, presente, passado, presente e futuro, né? Então a gente sempre acaba separando as coisas, né? Então, tipo, agora estou vivendo aqui o agora, e o passado já foi, e o presente não sei se vai acontecer. Então a gente vai começar a quebrar um pouquinho esse conceito que a gente tem de como a gente enxerga essa realidade, de entender que espaço e tempo são juntos, é uma coisa só. Então, quer dizer que a minha vida passada também está acontecendo com a minha vida presente e a futura. Que é tudo uma coisa só, não tem essa separação, né? É porque a gente vive nessa realidade linear, a gente separa as coisas, mas as coisas estão tudo acontecendo de uma forma simultânea. Então, o tempo ele vai ser relativo. Aí nesse slide aqui eu trouxe uns exemplos, né? Então ele traz aqui também, né, que o espaço-tempo de Einstein, né? O espaço-tempo, ele, os acontecimentos dependem muito do observador, então depende muito de quem está observando para poder entender. Né? Aí eu trouxe uns exemplos de vida que são excelentes, que eu vou contar para vocês agora, que para a gente conseguir entender, né? Porque a gente fica na teoria e fica tipo, ai, nossa, que confuso, eu sei disso, porque é confuso mesmo para a mente. E quando a gente traz para a vida, é muito mais fácil de entender. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Quando vivemos um período muito assustador e o tempo parece ter desacelerado. Eu, Gabi, tive uma experiência aqui na Chapada dos Veadeiros, que foi exatamente isso. Para quem me conhece, me acompanha lá no Instagram, sabe que quando eu cheguei aqui, fazia uns 3 meses que eu estava aqui, e eu fui para uma cachoeira, foi a minha primeira cachoeira aqui. E nessa cachoeira eu fui com outras amigas. Vou resumir, tá, gente? A gente acabou perdendo uma amiga na cachoeira, a gente acabou tendo que dormir lá, ficou a noite inteira procurando por ela, passou o amanhã, dormiu lá, passou a manhã também procurando por ela. E foi uma das experiências para mim assim muito significativas porque parecia cena de filme. Sabe quando a gente assiste filme e acontece essas coisas? Ah, a pessoa foi se perdeu e aí ninguém tá mais encontrando. Foi exatamente cena de filme assim, porque começou a vir bombeiro, polícia, pessoas fazendo entrevista, assim, inclusive ela saiu em vários jornais, né? Quem foi procurar sabe, as pessoas que estavam por aqui sabem do que eu tô falando. E foi essa experiência do que o período de um acontecimento que acontece na sua vida e que parece que o tempo ele para, foi muito real para mim nesse episódio. Porque eu vivi muita coisa lá e foram coisas muito intensas e eu tava muito no momento presente e eu tava assim, é como se eu tivesse esquecido toda a minha realidade fora da Gabriela que trabalhava no Aura, que tinha coisas para fazer e tal. E eu vivi aquela realidade tão intensa de uma forma assim que eu tava muito em estado de presença, muito no agora.
E foi muito assustador. Foi assim, o tempo, assim, eu tava lá dentro naquela realidade, naquele espaço e tempo, naquela realidade, e era eu como se eu tivesse vivido muitas coisas, é como se tivesse que ressignificar muita coisa lá naquela realidade. E assim, eu passei só, passei a noite toda, a parte da manhã toda, mas eu vivi tanta coisa, gente, tanta coisa que foi assim, ó, essa teoria da relatividade que ele traz, que o espaço e tempo contínuo, ele é junto. Porque quando você vive uma experiência onde ela é tão intensa e você acessa isso, é como se o tempo tivesse parado, assim, você vive aquilo de uma intensidade muito profunda, assim. Então, muito essa teoria a gente consegue entender nessas experiências da vida que a gente tem. É como se eu saísse da minha mente e eu realmente acessasse aquele universo e ficasse ali integrando aquela experiência que foi muito forte, foi muito significativa, e o tempo ele para, porque não existe tempo, não existe aquela questão assim, tudo bem, eu passei a noite, passei o dia, mas tipo assim, o tempo parou e eu vivi só aquela realidade ali, aquela realidade para mim me trouxe muitas questões minhas muito fortes. E que eu tive que ressignificar muito depois, né? Porque foi muito intenso para mim essa experiência. Outra também experiência que muitas pessoas têm é, por exemplo, quando você acaba passando muito tempo sem ver uma pessoa, aí quando você reencontra ela, é como se você tivesse acabado de te dar tchau e encontrou ela de novo. Quem nunca passou por isso, né? Principalmente amiga, eu sinto muito de amigo, assim. Tipo, cara, passa um tempão, às vezes anos separado, e quando encontra aquela pessoa, nada muda, porque você acessa aquela pessoa de novo e tá a mesma coisa, é como se você tivesse dado tchau, ai, até amanhã. E aí você olha para aquela pessoa e nada mudou, você acessou o campo dela, todas as informações, tudo aquilo que você já tinha de troca com ela, né? Então o que a gente vai perceber é que essa questão de tempo, né, que traz essa teoria da relatividade, é muito isso, assim, de que tipo você vai acessando esses mundos, esses campos de informações e que é aquela experiência que você precisa viver, você acessa, às vezes, uma experiência para você reviver aquilo, para você concluir algo ali. Então, só está se repetindo de novo, né? Então, eu trouxe outro exemplo, né, que eu lembro até da minha terapeuta, que é em terapia de regressão, que foi a terapia que eu fiz, que muitas pessoas experimentam eventos de infância como se estivesse acontecendo no presente. E o que que isso o que que isso quer dizer? É que essa memória, ela está acontecendo no passado. E quando você faz uma terapia, por exemplo, de regressão, você acessa essa memória, você vai acessar essa memória e vai ressignificar ela, porque tem algo ali que você precisa concluir naquela memória. Lembra do que a gente falou lá nas primeiras aulas, que eu falei sobre doença, que eu falei sobre trauma? É basicamente isso. Quando a gente tem, por exemplo, alguma questão de outra vida, né? Ou questão dessa mesma vida. Eu também estou passando um processo assim, que eu estou trabalhando muito a minha criança lá nos florais, e veio uma memória também de infância que eu já tinha esquecido há muito tempo, né? De coisas que eu tinha sofrido bullying e tal, que eu me escondia na escola, que eu ficava na frente da direção com medo. Acessei essa memória e eu, caramba, nossa, isso aconteceu. E essa memória tinha sido muito significativa para mim na escola também. E eu, ó, mil anos que eu tinha esquecido disso. Eu tinha, né, aqui vivendo outras coisas. E aí, quando eu acessei, eu fiquei, caramba, essa memória, ela foi muito importante para mim, porque ela foi muito significativa. Aí veio essa memória para mim. Eu acessei ela, né, através dos florais também, que eu trabalhei essas questões e consegui concluir isso, consegui entender o porquê que eu ainda estava nesses mecanismos de defesa, porquê que o meu corpo estava registrando esse acúmulo de gordura também, porque diz muito sobre essa questão de defesa que a gente tem no corpo. Então, são muitas questões que a gente vai vendo. Então, agora, né, estudando uma formação para ser terapeuta em cura energética e estou fazendo todo o meu processo comigo primeiro para entender todas essas questões,
Fica muito mais fácil de você entender que a gente é um ser humano único, né? Que a gente, opa, que a gente é um ser humano único e que cada um tem as suas particularidades ali na sua história. Então, a gente não pode isolar as coisas, né? Ah, aconteceu isso por causa disso e disso, e disso. Não, existe muita coisa por trás, existe essas memórias, esses registros de outras vidas que a gente acessa desses campos e que a gente precisa olhar para ressignificar esse trauma. Às vezes é um trauma que aconteceu ali que você vai ter que olhar para ele, né? Então é muito legal que aí a gente consegue entender isso na nossa vida, né? Quando tem esses acontecimentos, a gente vai entendendo, caramba, realmente isso é verdade. E às vezes assim, você pode estar, sei lá, com uma certa idade. Eu, por exemplo, Gabi, tô com 28 anos, acessei uma memória lá quando eu tinha uns 10, 11 anos, entendeu? E que reverbera até hoje nos meus 28 anos. Então tem muita coisa que a gente viveu que é de memórias de infância, memórias, coisas que a gente até esqueceu, que ficou no subconsciente. Aí quando você começa a trazer luz da consciência para isso, porque você quer curar, você quer ver, você agora tem estrutura emocional para lidar, porque você também tem que ter estrutura emocional para lidar com certas coisas, porque senão a espiritualidade ela não traz para você, né? Até que você fique forte, fortalecido e você consiga olhar para isso e se comprometa com o seu processo de autoconhecimento, as coisas vêm, elas emergem e aí você fica, tá, agora eu tenho capacidade e estrutura emocional para lidar com isso, né? E para finalizar essa aula de hoje, essa aula hoje vai ser mais curtinha, né? Passado, presente e futuro. As vidas passadas acontecem num cenário igual a este. Nossas vidas passadas podem estar acontecendo neste exato momento contínuo, espaço-tempo diferente. Então, foi o que eu acabei de falar. Então, quando a gente começa a sair desse mundo linear, né? Só estamos vivendo isso aqui. E a gente começa a abrir esse leque de, tipo, caramba, minha mente agora ela vai entender o quê? Que passado, presente e futuro estão acontecendo de forma simultâneas e que tem muitas coisas que estão acontecendo na minha vida passada que estão reverberando no meu agora e que podem interferir no meu futuro. Eu começo a entender que existem essas memórias, essas informações registradas no meu campo e que eu preciso olhar para isso. O que que são os karmas que a gente falou na aula passada? Os karmas são ações que eu tive e que passou um tempo e que agora ele está vindo para mim retomar isso. Então, por exemplo, se eu, que nem o exemplo que eu dei lá da minha terapeuta. Ela acessou uma vida passada onde ela era um homem sem um nível de consciência muito baixo, matou várias crianças. E nessa vida, dessa realidade, no momento presente, que foi eu que conheci ela, ela não conseguiu ter filhos, tinha dificuldade de engravidar. Mas por quê? Porque teve uma ação em outra vida e que agora nessa vida está reverberando para ela concluir isso, entende? Então, a gente começa a abrir esse leque, ver que, caramba, o ser humano ele é muito mais complexo do que a caixinha que eu achava que era. Agora eu estou entendendo que eu sou um espírito, agora eu estou entendendo que existem vidas passadas e elas estão acontecendo também neste momento. E que muitas coisas que estão acontecendo na minha vida é de coisas de outras vidas em que eu estou resgatando, eu estou olhando para isso com amorosidade e estou pagando esses karmas. Então não é porque, minha vida é dor e sofrimento. Existe um porquê você está passando por essa dor e por esse sofrimento. E quando a gente começa a ter essa bagagem, essa estrutura emocional de lidar com isso, a gente fica em paz, porque tá tudo certo do jeito que tem que estar. A vida que eu estou vivendo é exatamente a vida que eu preciso viver, porque tem muitas coisas por trás da minha mente que está limitada, porque a gente sabe que a mente é muito limitada, por isso que eu falei dessa questão de acessar essas informações, a gente tem que estar num lugar muito tranquilo, porque se a gente está nessa resistência, a gente não fica relaxado para receber esse conteúdo, e se você também está me ouvindo agora e está acessando isso, é porque você está tendo merecimento de receber essa informação, porque ela está fazendo sentido para você acessar agora, né? Para a gente realmente começar a tirar as camadas da nossa ignorância
Porque eu já sempre trago para vocês, a gente como ser humano, a gente é muito ignorante porque a gente não entende essa realidade. Então, quando eu começo a sair dessa ignorância, aceitar essa realidade que existe, eu começo a ficar mais em paz com o meu processo evolutivo. Eu começo a ficar mais em paz de tipo, ok, isso está acontecendo na minha vida porque tem um significado aqui e que a minha ignorância não está me permitindo ver, mas quando eu estou acessando e estou começando a ter esse entendimento do olhar perante o espírito, eu fico mais em paz. Opa, peraí, não, peraí, tem alguma explicação que na minha ignorância eu não estou entendendo. Eu vou honrar e agradecer porque a espiritualidade está me trazendo o que eu preciso viver, e é isso que eu preciso viver, né? E a gente vai entender que também no agora, somente no agora, por isso que existe o aqui e o agora que a gente fala, né? Porque somente no agora eu posso ter uma ação nova e que essa ação nova vai reverberar para o meu futuro. Então, se eu estou tendo essa ação no agora, pode ter certeza que essa ação benéfica que eu estou tendo, né? Exemplos, falar a verdade, não julgar as pessoas, parar de ser maldoso, de usar palavras maldosas, perdoar as pessoas, limpar e essas mágoas e ressentimentos que eu tenho no meu cardíaco que bloqueia a minha capacidade de amar incondicionalmente. Então, quando eu começo a ter ações edificantes no meu agora, que está existindo agora, que você está me ouvindo, eu começo a reverberar isso para o meu futuro. Então, o meu futuro ele também vai melhorar, porque eu estou me tornando uma pessoa melhor no agora. Então, isso é muito importante, a gente entender isso, né? E aí a gente vai entender o quê? Que a matéria, ela é essa massa de energia, né? Então, a gente entende o quê? Que esse corpo físico, Gabriela, que tem essas moléculas, e todas juntinhas, e formaram as minhas células, que, né, na aula passada a gente viu que formou os órgãos, que aí formam os sistemas, que formam toda essa constituição do meu corpo humano, é essa massa de energia que ela está desacelerada, ela está cristalizada. Então, é esse campo de energia, só que ele está denso, ele está cristalizado. Então, nossos corpos são energia. Então, tudo é energia. Deixa eu interromper aqui. Então, quando eu entendo que eu sou energia e que tudo ao meu redor é energia, e que todas as coisas vibram, então eu posso estar, por exemplo, repelindo certa experiência, ou voltar, que nem eu trouxe também esses dias, né? Um exemplo bom de rejeição, né? Ah, se eu vou lá e rejeito uma pessoa, eu estou informando isso no meu campo energético. Então, essa pessoa ela não vai conseguir chegar perto de mim, porque eu já estou rejeitando ela, porque eu tenho a rejeição em mim. Lembra, eu sou 100% responsável pelas minhas ações, pelas minhas escolhas, pelo meu nível de consciência. Então, quando eu decreto isso e eu sei que eu tenho essa responsabilidade na minha vida, eu paro de culpar o outro. O outro ele não tem culpa de nada. Se a minha vida ela não tá boa, a responsabilidade é minha. Se eu, por exemplo, estou brigada com alguém, se eu tenho mágoa e ressentimento, se eu fico presa no passado, fico lá com aquelas memórias cristalizadas na minha mente, ao invés de limpar e purificar essas memórias da minha mente e perdoar essas pessoas que eu tenho ainda algum ressentimento, isso não é culpa dessas pessoas que eu estou sentindo isso. Isso é uma coisa que eu estou escolhendo para minha realidade. Eu que estou escolhendo ser rancorosa, maldosa, vingativa. É eu que estou escolhendo, não é o outro. É eu que estou fazendo isso para essa realidade. Se a minha realidade ela não tá legal, ela tá infernal, eu estou criando vários monstros nessa realidade, é porque eu estou escolhendo isso, não é o outro. Então, quando eu me responsabilizo pela minha vida, pelas minhas ações, pelas minhas escolhas, quando eu tenho a minha fala correta, eu tenho o meu pensamento correto e elevado, eu escolho isso para minha vida, eu vou elevando o meu campo. Meu campo vai informando outras coisas. E as pessoas ao redor, elas vão percebendo isso, elas vão entender, tipo, nossa, a pessoa mudou, ela é diferente.
Ela, e muitas vezes a gente vai ser questionado, né? A gente, quando muda muito a nossa realidade, a nossa forma de pensar, isso até na família também acontece muito. Quando a gente muda a forma de a gente pensar, as pessoas olham e já vão te julgar, dizer, ah, o que que essa pessoa tá pensando que ela é, entendeu? Tipo, olha isso aqui, tipo, falando essas coisas. Mas isso é uma escolha minha, é a minha realidade. Eu crio da forma como o meu coração acha que é certo. E aí eu paro de me importar com o outro. Eu me importo comigo, como eu estou nessa realidade. Eu estou escolhendo ser mais amorosa, ter bondade, ter compaixão, ter empatia, me colocar no lugar do outro, não querer ser superior e nem melhor que ninguém. Estou aqui só a serviço planetário. Quando eu faço essas escolhas por mim e porque eu quero me tornar um ser humano melhor para o mundo e para as novas gerações que vão vir depois de mim, eu não me importo mais com o julgamento do outro. Eu fico em paz comigo. Eu fico em paz com as minhas escolhas, porque eu sei o meu nível de consciência. Eu sei o que eu estou sustentando e são coisas boas que eu estou sustentando, não são coisas maléficas. Eu não estou prejudicando em ninguém, eu estou inclusive me ajudando para ajudar outros seres. Então eu fico em paz. Então eu paro desse lugar de me preocupar. E eu vou para esse lugar de me comprometer em ser um ser humano melhor, porque daí a gente lembra também que essa vida, esse sonho que a gente está vivendo, ele passa muito rápido. Ele passa muito rápido, gente. E daqui a pouco a gente já morreu. E aí a gente vai morrer com o quê? Com ressentimento, mágoa, dor, sofrimento. A gente não pode. Lembra? A gente tem os umbrais, né? E se eu morro numa frequência muito baixa, numa vibração muito baixa, eu vou para esses umbrais, eu vou lá para a dor e para o sofrimento, eu vou materializar só coisas ruins. Então, quando eu olho para isso e digo, não, eu não quero, eu quero, se eu puder escolher morrer bem, eu quero morrer bem, eu quero morrer com um pensamento elevado. Então, eu viro essa chavezinha dentro de mim e eu escolho todo dia. E a sustentação é prática todo dia. Teve um pensamento negativo, limpa e purifica com um pensamento bom. Ah, tô lembrando meu memória do passado, dor, sofrimento, mágoa, ressentimento. Limpo e purifico. Ah, essa pessoa que eu tenho essa mágoa, ela já faleceu. Ah, eu vou escrever uma carta para ela, eu vou fazer uma oração para ela, eu vou conversar com Deus, vou pedir para Deus mandar esse recado para ela. Eu vou fazer alguma prática para me liberar o meu coração disso, porque eu não quero mais sofrer. Eu não quero sentir esse ressentimento que eu tenho dentro de mim. E eu vou procurar me conectar com Deus, me conectar com o espírito dessa pessoa. Enfim, vou fazer uma prática onde eu possa morrer bem. Eu tenho que pensar na hora da minha morte também. Porque a gente tem essa falsa ilusão que a gente não vai morrer, né? Não sei se alguém já contaram para vocês. Em algum momento a gente vai morrer, a gente não sabe. Eu tô sempre falando isso, eu falo isso muito pra minha família. Gente, eu não sei quando que eu vou morrer, quando a providência divina vai dizer assim, Gabi, já cumpriu o seu propósito na Terra, pode ir, minha filha. Mas o que eu faço? Existe o agora. Porque eu não sei, pode ser que eu morra amanhã, e aí? Você me aproveitou no agora? Eu tô aqui no agora. Você tá me ouvindo e tá me aproveitando no agora? Ou você vai deixar passar essa oportunidade? E vai achar, ah, outra hora eu converso, outra hora eu escuto isso, ai, que saco, eu não quero pensar sobre isso agora. Isso é perda de tempo, gente. E uma das coisas que a gente nunca pode perder nessa vida é tempo e energia. A gente tem que saber escolher isso muito bem na nossa vida, tempo e energia. Aonde eu estou deixando o meu tempo e a minha energia? São com coisas edificantes ou com coisas que só me levam para a frequência de raiva, de tristeza, de medo, de vergonha? São frequências muito baixas, a gente tem que começar a acessar novos níveis de frequência elevados, da neutralidade, da alegria, do amor, e a gente vai sustentando isso, né? A prática. Então é muito importante a gente saber o que a gente está escolhendo no agora, porque isso reverbera no nosso futuro e também fala de questões de vidas passadas que nem a gente acabou de acessar. Então está acontecendo tudo isso ao mesmo tempo, só que eu só tenho o agora. E no agora eu vou escolher ser um ser humano melhor.
Eu vou buscar ser um ser humano melhor, porque isso me faz feliz, isso deixa o meu coração leve, deixa o meu coração tranquilo, porque se eu morrer amanhã, eu vou estar em paz. Eu vou estar assim, ó, de boaça, eu vou estar tranquila. Dizer, caramba, eu fiz tudo que eu podia fazer por mim e pelo planeta. E aí eu saio da ignorância. E eu não perco a oportunidade de estar aqui. Porque a pior coisa é quando a gente está perdendo tempo de vida, repetindo ciclos de vícios, muitas vezes sem sensação, e a gente não aproveita essa realidade. E aí, quando o espírito desencarna, ele sofre muito, né? Tem um filme muito legal de Chico Xavier, que é. Não vou lembrar o nome. Eu publiquei há uns tempos lá no meu Instagram, que é muito legal, que ele mostra muito essa realidade. Eu super recomendo que vocês acessem esse filme do Chico Xavier, que ele mostra os umbrais, né? Tem vários livros também. Eu li toda a coleção do Chico Xavier e sim, foi muito importante, né? Porque quem me conhece sabe que o Espiritismo ele me abriu as portas para esse mundo da espiritualidade, né? Porque a minha família é toda misturada de tudo em pouco, assim, eu acho lindo, porque eu tive acesso a várias informações de várias religiões, e eu sou muito grata a cada uma delas, eu sei da importância que elas têm no planeta. E, mas esse filme, né, e os livros também, eles me trouxeram muito essa percepção, esse acesso a essas informações para que eu entendesse a importância de a gente se comprometer com o nosso processo evolutivo, né? De a gente não perder tempo, porque depois é muito difícil para o espírito, quando ele está no umbral, ele sofre muito. E é algo que é muito difícil até para a equipe espiritual poder te ajudar. Então, você tem que querer muito isso, né? O espírito ele tem que fazer a história do Chico, né? Do Chico Xavier, que traz no filme, traz muito isso. O espírito lá ele teve que sofrer muito tempo, ficou muito perdido no umbral, preso. E aí sim ele teve a misericórdia de conseguir que a equipe conseguisse resgatar ele do umbral e levar para o hospital ele fazer um tratamento lá, né? Então, gente, é muito importante mesmo, de verdade, a gente se comprometer, né? E eu falo isso com todo o meu amor, com todo o meu coração, porque eu sei que é importante, né? E isso faz parte do meu Dharma também. Não estaria perdendo meu tempo falando isso se não fosse importante, se eu não quisesse muito ajudar vocês que vão estar acessando esse conteúdo, que eu vou deixar no YouTube. Eu tava pensando sobre isso, eu ia deixar ou não ia deixar, mas eu vou deixar lá, porque as aulas elas são importantes e eu quero servir, eu quero ajudar e eu sei o quanto é importante isso, de verdade, é muito importante a gente acordar para isso, né, para essas questões, para a gente realmente entender que faz parte dessa experiência humana, a gente está aqui para isso, tá bom? Sanar os karmas, tá em paz com os karmas, tá em paz com a realidade que está acontecendo, e a partir do agora, somente do agora, eu tenho a ação correta na vida. E através da ação correta, eu consigo elevar minha vibração e eu consigo morrer bem, porque a gente tem que também pensar na hora da nossa morte, tá bom? Então é isso, gratidão infinita. Espero que vocês tenham entendido, que eu possa ter sido clara na explicação da aula. Tudo também é algo que eu vou aprendendo e vou trazendo aqui as minhas experiências para vocês. E isso que eu acho que é muito legal, né? De a gente ter essa troca leve, gostosa, tranquila, relaxada. E que a gente possa elevar o nosso nível de consciência juntos, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima aula.